Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, Tu o sabes. Eu tinha na minha época de adolescência, que não faz tanto tempo assim, afinal de contas, né? Uma música que era cantada e a letra dizia assim: existem momentos na vida que a gente pensa que vai perecer. Tudo fica muito escuro e não há luz. Sofrimentos incessantes e dores que parecem só aumentar. O medo então começa a me dominar. Então se vão as minhas forças e eu sinto que assim não vou suportar. Meus recursos fracos nada podem mais. Ergo minhas mãos e clamo ao Deus que pode me socorrer. Cansei de lutar. Eu acho que todo mundo na vida já passa ou vai passar por alguns momentos desses, né? Pela sensação de escuridão, de impotência, que não tem nada mais para ser feito na vida da gente. O povo de Israel mesmo também passou por isso. Eu fiz uma pesquisa rápida e eu descobri, amados irmãos e irmãs, pode passar aqui para mim, pode passar mais um, que o povo de Israel reconstruiu a cidade de Jerusalém 17 vezes no decorrer da sua história. A gente às vezes vê uma grande batalha como foi a da Babilônia, o exílio, a gente acha que foi assim, aquela vez só, mas debaixo de muitos e muitos inimigos, desde que a cidade foi escolhida como cidade de Davi, mesmo antes, aquela cidade foi destruída muitas vezes. E depois de 17 vezes, eu não sei vocês, mas talvez eu diria: gente, vamos mudar para outro lugar, que esse negócio aqui está meio complicado, né? Mas eles reconstruíram aquela cidade, porque eles viam que ali havia um valor estratégico, um valor histórico, um valor espiritual, e eles achavam então que valia a pena fazer de novo. Mas eu imagino que quando estava tudo no chão e até se fazer outra vez, quanto desânimo, quanta dificuldade, quanta luta. O profeta Ezequiel, ele estava no exílio, né? E naquele momento ele viveu uma dessas destruições de Jerusalém. Levou depois que eles foram exilados 70 anos para que aquilo fosse reconstruído. E no meio do povo a sensação é que tudo estava acabado. O sentimento de derrota, ele pode ser muito avassalador na vida da gente, ele pode nos gerar graves problemas, graves desesperanças. Prova disso é que do mesmo lado que Ezequiel está profetizando, quando ele está ali anunciando a palavra de Deus, a gente tem o Salmo 136 dizendo: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentamos e choramos e penduramos nossas harpas no salgueiro. Eu não sei se os irmãos e irmãs sabem, mas a árvore do salgueiro, para toda a cultura oriental, é a árvore da morte. É a árvore que simboliza a morte. Então, quando o povo pendurou as suas harpas justo no salgueiro, eles estavam dizendo: nós desistimos. Nós largamos para lá, vamos jogar a toalha. O negócio está frenético aqui, a gente não está dando conta não. E nessa mesma hora, esse é um sentimento. Quando a gente lê o Salmo 136, a gente vê que esse é o sentimento que norteia o povo. Não é aquilo que Ezequiel está profetizando que está no coração deles. O que está no coração deles é o Salmo 136. É aquele sentimento de derrota, é aquele sentimento de deixar tudo de lado. E quando a gente passa por alguma derrota como essa, a nossa esperança pode estar sendo atingida por um inimigo inabalável, né? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo outras imagens como essas. Pode passar aqui para mim, que eu trouxe para vocês aqui rapidamente para a gente refletir nessa noite, que esse vale de ossos secos é uma imagem que aparece em outros modelos também da leitura bíblica. Lá em Isaías diz que o povo estava assentado na região da sombra da morte. É um estado de desesperança, de treva, de escuridão tão grande que parece que não tem expectativa para a gente.
E quando eu olho para esse texto, eu vejo ali que a gente pode observar que quando Ezequiel está andando por aquele lugar, tendo a visão do vale, eu quero convidar você a imaginar comigo esse lugar que ele está pisando e o que isso significa. Porque essa é uma visão muito poderosa. Não era assim um vale de corpos. Acabou de acontecer uma guerra e a gente está andando ali entre meio de pessoas moribundas e recentemente falecidas. Não é um cemitério, onde as coisas estão ajeitadinhas, arrumadas, e aí então a gente senta ali e vê aquelas coisas organizadas. Não, é um vale de ossos secos. A impressão que a gente tem é que aconteceu há muitos tempos atrás uma grande batalha, morreu gente demais da conta, não teve condição de enterrar, e aqueles ossos ficaram ali apodrecendo. Aqueles corpos foram esquecidos, ninguém sabia que história se tratava, ninguém sabia o que tinha acontecido, e agora a gente tem um monte de osso seco, muito osso seco. Esse lugar de corpos insepultos, ele também não é uma coisa só triste. Vamos pensar quem é Ezequiel. Ezequiel é um sacerdote. Deus está pedindo para ele pisar num lugar impuro, num lugar onde ele não deveria de jeito nenhum estar, porque como sacerdote ele não podia se contaminar com aquilo. Não é só uma questão de morte, é também uma questão de impureza, é uma questão de imundície. Um sujeito de origem sacerdotal como Ezequiel não podia pisar naquele lugar, é um lugar de profanações. Deus levou ele até lá, e deve ter sido muito chocante para ele ver aquilo. E não apenas isso, mas a palavra do Senhor nos diz nos versículos seguintes que Deus fez Ezequiel andar ao redor deles. Não era só chegar e observar. Deus fez com que ele andasse naquele lugar. Você imagina? Talvez a coisa mais estranha e talvez até aos meus olhos nojenta que eu já passei, parecido com isso, foi andar num lugar uma vez que estava lotado de barata. Você já andou num lugar lotado de barata? Você vai pisando e elas vão fazendo creque debaixo do estacionado do seu pé e subindo em você. Conseguiu imaginar a sensação? É assim, você está andando num vale de ossos secos. Aquilo tudo é muito repugnante para uma pessoa criada nas condições que Ezequiel foi. E aí quando ele olha para aqueles ossos e ele vai descrever a sua visão, ele diz assim: eles estavam sequíssimos. É interessante isso aqui porque é o termo que no português a gente chama de superlativo, não é? Havia um personagem na televisão brasileira que usava muito superlativo, um personagem do Chico Anísio, que toda vez que alguém falava com ele uma coisa, ele falava justo, muito justo, justíssimo, não é? Quando ele chegava nessa última expressão, a gente sabia que era o máximo que a língua podia chegar. Aqueles ossos que Ezequiel está vendo, eles eram secos, muito secos, sequíssimos. Sequíssimos. E o que significa isso? Que não tinha nenhuma umidade naqueles ossos, não tinha nada que pudesse sinalizar que a vida aconteceu há pouco tempo. E isso mostra um nível tão profundo, mortos há tanto tempo, definitivamente sem vida. E quando Ezequiel chega nessa observação, chega nesse momento que ele observa e diz: está morto, está muito morto, está mortíssimo. Deus faz uma pergunta. O que Deus pergunta para Ezequiel? Podem esses ossos viver de novo? E a gente faz essas perguntas na nossa vida, quando a gente olha para certas coisas mortíssimas, mesmo quando a gente não quer admitir que talvez estejam mortíssimas. Pode o meu casamento que se acabou ser restaurado? Pode a minha saúde mental que está deteriorada ser restabelecida? Pode essa doença incurável ser retirada de mim? Ou pode essa desgraça se transformar em alguma coisa boa? Pode esse luto que eu estou vivendo tão profundo ser superado? Irmãos e irmãs, eu acho que todo mundo na sua vida tem a sua pergunta do limite do impossível.
E quando a gente chega nesse lugar do sequíssimo, a gente gostaria que as coisas fossem resolvidas de uma vezada só. Gostaríamos que esse tempo horrível passasse depressa, né? Eu não sei vocês, mas eu sempre nas minhas orações, quando eu estou passando por um momento difícil, eu falo para Deus: Senhor, vamos dar uma corrida no deserto. Já que a gente tem que atravessar o deserto, vamos atravessar ele correndo então, porque sinceramente, Senhor, 40 anos, né? É muito tempo. É muito tempo. Eu não quero ficar muito tempo no lugar ruim. Ezequiel olhou para aqueles ossos que tinham sido pessoas e que tinham morrido. Quando as pessoas morrem, a carne e o músculo se desgrudam dos ossos. Depois os ossos ainda ficam cheios de tutano por um tempo, mas agora eles estavam sequíssimos. E Deus está perguntando: podem esses ossos viver de novo? Não podem não. Não podem mesmo. Não tem jeito de reviver um osso desse tão seco. É isso que a ciência vai dizer, é isso que o legista vai dizer, é isso que qualquer pessoa leiga quando vê um monte de osso sequíssimo vai dizer. Não tem como reviver de novo. E Ezequiel está ali diante daqueles ossos, e essa era a resposta normal que talvez ele quisesse dar. E eu vou tentar assim, talvez entrar um pouco na cabeça dele, e talvez até me colocar no lugar dele. Não digo nem entrar na cabeça dele, mas me colocar no lugar dele. Que se Deus fizesse uma pergunta para mim e eu estivesse diante daquele vale de ossos sequíssimos, talvez eu fizesse que nem Ezequiel, porque essa resposta que ele dá é a resposta do politicamente correto, que ela não quer dizer coisa nenhuma, essa resposta dele. Para pensar comigo. Tu o sabes, Senhor. Então foi isso que Deus perguntou. Deus perguntou: esses ossos podem viver de novo? E é como se ele dissesse: eu não tenho nada com isso não, Deus. O Senhor é que sabe. Essa não é uma resposta de fé. Para comigo para pensar. Essa não é uma resposta de fé. Quando Isaías entra lá no templo e Deus pergunta: quem enviarei e quem há de ir por mim? E ele responde: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. É uma resposta de fé. Mas quando a gente diz: tu sabes, Senhor, a gente não está tendo fé não. A gente só está dando uma resposta que a gente sabe que não vai desagradar a Deus tanto assim. A gente não duvida do poder dele, mas a gente deixa para ele a responsabilidade. Talvez tenha sido isso, porque Ezequiel estava em um momento de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta angústia, e Deus estava mostrando para ele um negócio tão complicado, mas ele é um servo, ele é um profeta, e ele está no meio de uma visão de Deus. Ele sabe do poder que Deus tem, ele só não tem certeza do que vai acontecer. É uma saída estratégica. Tinha um personagem de desenho animado que toda vez que acontecia uma situação complicada, ele falava: saída pela direita, né? Ele nunca enfrentava a situação. E eu acho que Ezequiel está dando uma saída pela direita, pela esquerda, por todos os lados aqui. E aí Deus faz um clamor para Ezequiel. Sabe, irmãos e irmãs, existe aquele clamor que a gente faz para Deus, mas há momentos em que Deus clama para nós também. Em que Deus grita para a gente, que Deus reposiciona a gente. Deus faz um clamor aqui. Hoje eu quero falar sobre o clamor de Deus. Deus faz um clamor para Ezequiel. Deus diz para ele: profetiza, filho do homem, profetiza. Deus não diz para ele assim: eu sei que esses ossos podem ser trazidos à vida novamente. Deus não diz isso. Deus clama para ele: eu preciso que você se posicione. Profetiza, filho do homem. Então, amados irmãos e irmãs, a gente precisa ouvir esse clamor que Deus está fazendo. E Ele responde a esse clamor que Deus coloca, porque o clamor nasce dessa consciência da gente, da necessidade, sabe? Até a gente perceber que a gente está se afogando, ninguém grita pelo salva-vidas. Não, eu consigo ainda, peraí que eu dou um jeitinho. Até a gente ser dominado pelo medo, todo mundo esconde um pouquinho o pavor. Eu morro de medo de altura, morro mesmo.
Eu já fui em alguns lugares altos, toda vez é uma dificuldade, nunca melhora. Aí o carro de Otávio estragou hoje, ele pediu para eu ir com ele lá, para ajudar ele a mexer lá e trazer o carro de volta. E tinha que passar na passarela, vocês não têm noção. E ele está andando e conversando e tal, e eu estou atrás. Tentando passar por cima da passarela, né? Sem dizer, olha, espera aí um pouquinho que eu estou apavorado, não é? Muitas vezes com vontade de falar assim, Otávio, você pode segurar minha mão até a gente passar aqui em cima, mas ele está tão lá na frente e eu não quero incomodar, e aí eu não digo nada, né? Assim é o medo na vida da gente, até a hora que não tem jeito mesmo, que você grita, pelo amor de Deus me ajuda, a gente espera um momento extremo para a gente reconhecer a necessidade, e a gente não devia viver assim com Deus. A gente devia clamar ao Senhor no primeiro momento, na primeira dificuldade, mas a gente espera até os ossos ficarem sequíssimos. A gente espera até a esperança da gente estar no chão. E quando isso acontece, a gente pensa que não tem nada para fazer. E Deus diz para Ezequiel, profetiza, filho do homem, profetiza. Alguém já disse, amados irmãos e irmãs, que Deus criou o mundo por meio da palavra? E que a profecia é Deus ensinando a gente a criar. Porque quando a gente declara a palavra de Deus, a gente traz à existência aquilo que está no coração de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso que eu falei agora. Porque talvez seja a chave de tudo que a gente precisa aprender sobre o clamor. Profetizar é trazer à existência o que já está no coração de Deus. E para você profetizar, você precisa saber o que está no coração de Deus, portanto. Porque não adianta você clamar por aquilo que Deus não está querendo fazer. Mas quando você clama por aquilo que Deus quer fazer, Ele faz. Essa é a promessa dele, pedir e dar-se-vos-á. Ele não disse quando Ele daria, Ele não disse como Ele daria, mas Ele disse que daria. E a gente precisa desenvolver isso. O que Ezequiel faz? Ele diz, profetizei como me fora ordenado. Ele não profetizou porque ele acreditava. Ele não profetizou porque ele estava tranquilo naquele momento, mas ele profetizou por obediência. E muitas vezes, amados irmãos e irmãs, o clamor em nossa vida vai ser atendido não pela nossa fé, que pode estar falha naquele momento, mas quando a gente não puder crer o suficiente, nós precisamos obedecer o suficiente e nos entregar. A vida naqueles ossos estava no coração de Deus. Quando Deus perguntou, por acaso esses ossos podem viver de novo? Ele já está sinalizando que Ele quer fazer isso. Deus não faz perguntas retóricas, amados irmãos e irmãs. Deus declara a sua vontade. Quando Deus perguntou aquilo, Ele já queria trazer. O desejo de ressurreição já estava no coração de Deus. A vitória no exílio estava no coração de Deus. Mas o profeta, do mesmo jeito que o povo, estava tão focado na derrota que ele não conseguia ver. Então Deus o manda profetizar. Profetizei e dizer, como me foi ordenado. Naquele cenário de dor, ele profetizou e ele clamou porque ele era obediente. E a obediência na vida cristã ainda é uma coisa muito subestimada. A gente foge muito de obedecer a Deus. A gente nega a realidade espiritual da obediência muito facilmente. Nós racionalizamos muitas coisas que Deus pede para a gente, quando parece doida demais. A gente quer explicar. Mas a gente precisa voltar a obedecer a Deus. A nos sujeitar a Deus, como a palavra do Senhor fala. A nossa tendência nesses dias de hoje é fugir e esconder. Eu vejo isso. Eu vejo quantas pessoas, quando estão passando por graves crises espirituais, ao invés de intensificar a sua presença na igreja, param de vir. Pessoas que quando estão passando por crises muito grandes, quanto mais deveriam orar, param de orar. E não é porque a gente não tem fé. É porque a gente, como Jonas, algumas vezes quer fugir dos enfrentamentos que vão levar a gente à vitória.
Porque para chegar na vitória, a gente vai ter que enfrentar naquela luta alguma coisa que a gente não quer passar. Isso é de nós, eu sei, porque eu vivo isso também. Mas é hora da gente se levantar, amados irmãos e irmãs, nesse tempo de clamor e profetizar, que é falar em voz alta aquilo que está no coração de Deus. Se não por fé, por obediência. E como é que a gente profetiza nessas condições? Como é que a gente pode obedecer quando tudo está difícil? Eu quero falar de 3 coisas aqui rapidamente sobre isso. Pode passar, por gentileza. A primeira coisa que eu quero dizer, amados irmãos e irmãs, é que a gente precisa ver a necessidade e precisa admitir. A gente precisa se sujeitar a Deus e precisamos que o Senhor se aproxime de nós. A gente precisa ouvir, precisa acolher a resposta divina. Quando Deus falar profetiza, você profetiza. Quando lhe for ordenado, você cumpre. É preciso acolher a orientação que Deus está dando para a gente. E é preciso também elevar esse pedido a Deus. Porque no meio da profecia que Ezequiel é convidado a dar, Deus também fala com ele: clame ao Espírito de Deus para que ele venha dos 4 cantos da terra. Deus quer manifestar a sua vontade na nossa vida e a gente precisa crer. Pode passar, por gentileza. Então eu quero dizer, amados irmãos e irmãs, desse grito que ele faz: Espírito de Deus, vem dos 4 cantos da terra. A gente precisa pedir ao Senhor que se manifeste. A gente precisa clamar. Porque a presença de Deus já está aqui, mas a gente às vezes não está sensibilizado para ela. Há coisas acontecendo no reino espiritual que não se materializaram ainda. Desde o primeiro momento que Deus falou com Ezequiel, profetiza, o Espírito já estava se movendo, mas ele não tinha visto ainda. Porque Deus já está caminhando na direção de cumprir os seus propósitos, amados irmãos e irmãs. Deus quer contar conosco para isso, mas Ele não precisa de nós. Ele nos convida, mas Ele não precisa de nós. Mas se a gente quiser participar, a gente tem que aprender a clamar e a se posicionar. Ou então as coisas vão acontecer e a gente não vai ver. E eu quero terminar a minha palavra com você dizendo de 3 atitudes. Passa para mim, por favor. Que a gente está sendo chamado aqui a fazer nessa noite. A primeira coisa que Deus fez com Ezequiel e Deus quer fazer com a gente precisa se sujeitar a Deus. Lá em Tiago 4:7 diz que nós precisamos deixar Deus se aproximar de nós e nós precisamos nos aproximar dele. E que nós temos que nos sujeitar. Então quando ele mandar fazer, faça. A mão de Deus, ela tira a gente do circunstancial e leva a gente para o sobrenatural. O texto começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor. Você precisa ver a mão do Senhor vindo sobre você, meu amado irmão, minha irmã. Porque Deus vai te tirar do circunstancial, do exílio, da dificuldade, da luta, e vai te levar para o vale da visão, onde Ele vai mostrar para você as coisas que Ele está fazendo e você e eu não estamos vendo. Amém? Eu quero ser levada pela mão de Deus para onde Ele tiver que me conduzir. Porque as minhas circunstâncias muitas vezes não me favorecem. E eu então, que sou uma pessoa míope, se Deus não me levar ao vale da visão, vou ver menos ainda. Eu preciso ser elevada além daquilo que os meus olhos podem ver. Eu estou constantemente lutando com a minha visão. Hoje eu escolhi ver o texto do sermão ao invés de ver a cara de vocês. Porque quando eu boto o óculos eu tenho que escolher o que eu vou enxergar. Deus tem que me colocar no lugar onde as coisas ficam nítidas para mim. É a mão dele que vai me levar para esse lugar. A segunda coisa que eu quero deixar para você aqui de lição é que a gente tem que ser levado pelo Espírito de Deus. O texto diz: a mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito de Deus me levou. Sabe? A mão do Senhor tem que estar sobre a gente e a gente tem que ser deixado levar também. Nem sempre Deus leva a gente para onde a gente queria ir. Se Deus tivesse avisado para Ezequiel que ele estava indo para um vale de ossos secos, eu não sei se ele ia querer estar lá. Certa vez Filipe, no livro de Atos, estava envolvidíssimo com o trabalho, a igreja no agito, tudo funcionando, ele no auge da carreira dele pastoral, e o Espírito de Deus levou ele e botou ele na estrada deserta. E ele sentou lá com certeza e falou: o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Eu tenho tanto serviço lá em Samaria.
Fica aí sentado. Você vai ficar aí, que é aí que eu quero você. Abraão estava cultivando seu gadinho, andando para lá e para cá, todo abençoado. E Deus disse para ele: levanta, sai do meio da família, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Frequentemente, amados irmãos e irmãs, nós estamos indo a lugares aonde a gente não queria ir. Mas é nesses lugares que Deus vai mostrar o que Ele quer fazer na nossa vida. Coisas que a gente não veria se a gente ficasse só onde a gente quer estar. Coisas que a gente não veria se a gente ficasse só no lugar do nosso conforto, ou da nossa dor, ou do nosso luto, ou do nosso problema. Porque a zona de conforto, que tanto todo mundo fala, nem sempre é tão confortável assim não. Às vezes a gente fica nela só porque é o que a gente conhece. Deus pode nos levar para o meio de um cemitério, mas Deus está lá. Deus pode levar a gente para uma estrada deserta no meio do nada, mas Ele está lá. Deus pode levar a gente para uma terra vagando para lá e para cá, enquanto Ele está gerando uma promessa no nosso ventre, mas Deus está lá. Ou Ele pode nos levar para a cruz, mas Ele também está lá. Aonde quer que Deus nos leve, é onde a gente precisa estar. E se a gente não for levado pelo Espírito de Deus, ainda que seja para um vale de ossos secos, a gente não vai sair do lugar. E a última coisa é: a gente precisa obedecer. Ezequiel olhava para os ossos secos e via uma impossibilidade, mas ele escolheu obedecer e profetizou como lhe for ordenado. Existem coisas na minha vida hoje que são muito contraditórias, coisas em que a circunstância não está combinando com a minha fé. E quantas vezes eu me pego dizendo: eu acho que não tem jeito não, eu acho que não vai ter solução não, eu acho que isso aqui não tem como mudar, quando Deus não falou isso para mim, quando eu estou dizendo porque eu estou olhando a minha circunstância, e o Senhor me lembra que eu tenho que profetizar conforme foi ordenado. Quando a circunstância não combina com a fé deve superar a circunstância. Profetize. Profetize, profetize, profetize mesmo aos seus ossos secos para que eles se recomponham. Chame o Espírito dos quatro cantos da terra. Declare hoje mesmo, meu irmão, minha irmã, pela fé mesmo, sabe, com convicção: Senhor, avive os meus mortos. Avive os meus sonhos mortos, os meus projetos mortos, os meus desejos mortos. Avive, Senhor, as coisas mortas na vida da nossa igreja que o Senhor quer ressuscitar. Aviva os nossos ministérios, os nossos projetos, os nossos desejos de juventude. Vem dos quatro cantos, Espírito de Deus, sopra sobre esses mortos para que eles vivam. Porque Deus está chamando a gente para a gente ter coragem de profetizar. Deus já colocou a sua mão sobre nós, Deus já nos levou muitas vezes no nosso passado. Nós sabemos que Deus tem poder, mas às vezes precisamos ser lembrados. Essa semana eu estava em um momento de mentoria com os pastores e lendo com eles um livro. A gente está lendo um livro desde o ano passado. E num dos capítulos o autor falava de uma música. Eu estava ouvindo uma música e normalmente eu leio essas referências dos autores e eu vou embora, eu não paro não, sabe? Mas me deu vontade, eu digo: que música será essa que ele estava ouvindo? Deixa eu ver como que é. E é uma música da Hillsong que chama Seasons, estações em inglês. E no refrão daquela música, ele dizia assim, lá pelo final: se o Senhor não acabou de fazer, eu não acabei de esperar. Se o Senhor não acabou de fazer, eu não acabei de esperar. E essa é uma frase tremendamente poderosa, amados irmãos e irmãs. Porque Deus não disse ainda que acabou o que tinha para fazer na vida da nossa igreja, na sua família, na sua casa. Deus não disse que acabou de fazer o que Ele tinha para fazer. Talvez você está olhando para a sua circunstância, para o seu momento e dizendo: não tem jeito, Deus não falou isso. Talvez Deus está perguntando para você: por acaso os seus ossos podem reviver? E você está dando uma de Ezequiel com Deus: o Senhor é que sabe, Deus é que sabe. E Deus está dizendo que você tem que saber. Se você é meu servo e eu revelo a minha vontade para você, você tem que saber. Você tem que saber. E se você não sabe, você precisa profetizar.
E eu me vi orando ao Senhor durante o momento da ministração, do preparo dessa palavra. E eu disse: Senhor, me ajuda a profetizar então. Me ensina, me relembra. Porque eu quero que os meus ossos secos vivam. Eu quero convidar você há alguns minutinhos ainda. E já terminei aqui a palavra dessa noite, mas eu quero deixar você com um momento de meditação. Eu vou apagar as luzes.